Olá, pessoal, boa noite. Professora, terça. Ouçam. Quero chamar você para mais uma live importante feita para você. Você que tem filho, você que tem criança em casa. Vai ser muito importante, um alerta para os nossos governantes. Chame seus amigos aí, obrigado aos meus seguidores que estarão comigo aqui, aqueles que depois curtem essa live, compartilhem essa live. Vamos estar aqui tratando de um assunto muito importante, a música. A minha experiência com a música, o que ela foi para mim, o que ela desenvolveu na minha vida. Quem é que não gosta de uma música? Quem é que não para ouvir uma música? Você tem que pedir para entrar na live, professor. Pede para entrar na live. Envia para mim o convite para poder te aceitar. Semana do Professor, mês que a gente comemora, né? O Dia do Professor, que foi no dia 15 de outubro. Vou estar fazendo essa live aqui especialmente para você que gosta de música. Já é você, Emanuel. Bem-vindo, Emanuel. Tudo bem? Você conosco. Claro, para falar de música, eu tive que chamar um especialista, que é o nosso professor Emanuel. Eu estou começando a live com esse vídeo aqui, pessoal, olha. Vamos curtir um pouquinho aqui a música. Eu, na Semana do Professor, eu achei esse vídeo. Enquanto a música vai tocando aí, você vai chamando aí os seus amigos, os professores. Os meus seguidores estão convidados a compartilhar depois dessa live. Então, pessoal, eu achei incrível esse vídeo, o trabalho dessa professora, o trabalho da música. E eu não poderia deixar de chamar um especialista para falar de música comigo. Emanuel foi meu professor de música, eu vou continuar fazendo música com ele. Hoje eu estou numa crise alérgica, mas eu vou fazer essa live, porque é o compromisso que eu tenho com vocês, toda segunda e toda sexta. A música ela é importante nas escolas, eu faço um alerta aos nossos governantes. Os governantes, no Rio de Janeiro principalmente, têm dito que não contrata os professores, não faz concurso por conta da crise. Até quando nós vamos ter essa crise, né? Então, a live vai servir, sim, vai servir de um alerta aos nossos governantes. Depois eu vou compartilhar com a Secretaria Municipal de Educação, com a Secretaria Estadual de Educação. Você, professor de música, você é importante nas escolas, principalmente nas escolas primárias, nos primeiros anos. É lógico que a música nos ensina a parar para ouvir. Eu desenvolvi essa capacidade de ouvir fazendo música, porque eu não tinha essa capacidade de ouvir. Esse mundo muito barulhento, barulho de carro, barulho de metrô, barulho de trem, a gente acaba levando isso tudo para casa. E quando a gente chega em casa, a gente está berrando sem saber que está berrando, por conta disso tudo. E a música, ela te faz, ao comando do professor, ao comando do maestro, gente, a música ela te faz parar. Muitas vezes eu era chamada a atenção, Norli, pausa, para. Essa parada é importante para que você possa ouvir. E quando você ouve, você desenvolve a capacidade de percepção. Isso tudo eu aprendi. Mas nada como este especialista, o Emanuel vai estar aqui se apresentando. Depois, no final, a gente vai... ele vai deixar com vocês o endereço, onde você pode encontrar. Se você quiser
fazer aula de música, que é bastante importante, até para você adulto. Ele vai estar explicando que não tem idade, eu vou estar fazendo perguntas para ele. E a música, qualquer pessoa, eu acho que pode aprender. Você que pensa, eu não nasci para cantar. Eu pensei assim durante 40 anos. E ele me disse, e eu cantei com ele, que qualquer pessoa tem um ritmo dentro de si, tem a música dentro de si. Bem-vindo, Emanuel, à nossa live. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Norli. Boa noite a todos os convidados e os ouvintes aí. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa experiência como professor, né, daquilo que a gente vivencia no dia a dia, dando aula, ministrando e vendo o que a música pode proporcionar aos nossos alunos e a todas as pessoas, né, tanto crianças quanto adultos. A música é uma ferramenta muito importante, né, que traz benefícios muito importantes e muito claros. E a gente, no dia a dia, trabalhando com isso, a gente vivencia, né, todas essas transformações que são proporcionadas através do ensino da música. E hoje em dia, professor, com essa evolução aí eu vou dizer musiquinha, porque são musiquinhas, né? Tem coisa que a gente está ouvindo que, infelizmente, está atrapalhando muito a nossa capacidade de parar para ouvir. Então, não é qualquer música, não é toda música que desenvolve em você a capacidade de ouvir, é isso? É verdade. A música, a gente tem que ter uma preocupação muito grande, uma atenção muito grande com aquilo que a música está falando, tanto com letra quanto melodia. Né? Aquilo que está na letra, ela é facilmente absorvida. Então, letras, por exemplo, muito tristes ou depressivas, ou depreciativas, também são absorvidas com maior facilidade. A música é um canal de facilitação. Ela facilita a gente absorver aquela mensagem que está sendo enviada. Então, quando a gente trabalha com música, a gente procura antes observar qual é a letra, qual é a mensagem daquela música. Isso independente de ritmo ou de qualquer tendência. É falando mesmo daquilo que aquela música quer passar. Existem músicas que conseguem transmitir alegria, colocam as pessoas, né, mais felizes. Quem nunca teve a experiência, né, de ouvir uma música e se sentir bem? Isso é bastante comum, isso é fácil de se perceber. Então, quando a música ela tem uma letra positiva, uma letra que inspira, ela é facilmente também absorvida por nossas crianças e pelos adultos, né? A música tem esse poder de penetração. Então, voltando lá ao que eu falei no início, essa capacidade que a gente está percebendo nas pessoas aliás, essa perda da capacidade de ouvir. Eu percebia muito, quando eu participava dos coros na igreja, e com você também, que tinha as vozes, tinha os instrumentos, e você ficava ali na regência chamando a atenção para que um não fosse mais alto do que o outro, não se exaltasse muito. Isso na questão do coro, isso aí, esse elemento, né, esses elementos, quando um está mais alto, o outro está mais baixo, o que acontece? Isso atrapalha na nossa escuta, porque a gente não consegue perceber o outro, tem que ter uma harmonia. Sim, existe um estudo, um campo musical chamado percepção musical. E isso é desenvolvido principalmente nas primeiras fases da vida, né? na parte da criança e do adolescente. Essa percepção é a nossa capacidade de ouvir e entender. O adulto consegue aprender isso? Sim, com treinamento adequado, ele também passa a perceber. O que acontece é que nós, enquanto adultos e absorvidos pelo nosso dia a dia, nós perdemos essa capacidade de atenção aos detalhes, né? Quando a gente fala de música de coro ou até mesmo música instrumental, é difícil o adulto perceber detalhes da bateria, da percussão, do ritmo, da melodia, de uma nota só, de uma nota que está sendo colocada ali dentro, de um arranjo. Às vezes as pessoas não conseguem simplesmente ouvir. E isso, no estudo musical, a gente faz a pessoa parar,
aprender a voltar a escutar, né? Com atenção, entendendo cada elemento que está acontecendo ali na música. Não só o todo, o barulho, né? A capacidade de passar a perceber cada um dos detalhes. Então, para aquelas pessoas que acham que nunca vão cantar, para aquelas pessoas que acham que não têm nenhuma capacidade, você me dizia assim, Norli, nós somos seres musicais, nós pulsamos, nós não estamos congelados. A natureza de ritmo, pulso, os sons da natureza fizeram o homem se expressar. E assim o ser humano passou a ter a percepção desses sons. E aí ele começou a construir a música. E o corpo foi o primeiro elemento que ele utilizou, porque no corpo tem o pulsar, tem o barulho da circulação sanguínea. Eu escutei uma vez que um especialista, um cientista, ele foi para dentro de uma câmara, ficar fechada, porque ele queria silêncio. Só que quando ele saiu, ele contou da experiência seguinte, ele falou, não tem silêncio, porque eu escutava as batidas do meu coração e eu sentia o meu sangue circulando. Então, para você que pensa que não pode cantar, nós somos seres que pulsamos. Então, você pode sim cantar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa evolução, né, da música nesse sentido, porque assim a música caminhou. Hoje em dia nós temos muito ruídos, né? Nós temos eletrodomésticos em casa, nós temos bastante carro nas vias e as pessoas foram construindo tudo isso sem se preocupar com os decibéis, com a quantidade de decibéis. Aí a gente agora não consegue mais conversar, não consegue mais conversar de maneira baixa, né? A gente não consegue ouvir o outro. As crianças estão assim. Por isso a importância da música na escola para desenvolver essa percepção, essa capacidade de ouvir da criança que ela perdeu. As crianças hoje em dia elas gritam. E às vezes mães falam para mim assim, eu já me aposentei no município, eu Norli. Mas a minha preocupação é tão grande com as crianças que eu continuo ainda querendo colocar projetos assim para frente, né? E por isso meu alerta aqui para o município, para os governantes do município do Rio de Janeiro, para estar contratando e cumprindo a lei que obriga a música na escola, principalmente nos primeiros anos. E aí isso vem então para dentro da nossa casa por conta do ambiente. As crianças estão gritando hoje em dia por conta do ambiente em que elas vivem. É isso, Emanuel? Isso mesmo. A música é algo muito intuitivo, né? Todas as pessoas têm capacidade musical. Isso é uma coisa bem fácil de perceber quando a gente é professor. É claro que cada um tem uma aptidão, não vou nem dizer um talento, mas vou dizer uma aptidão por alguma coisa. Alguns cantam com mais facilidade, outros tocam com mais facilidade, alguns tocam um tipo de instrumento, outros outro. Mas a música em si, ela é muito ampla, né? Ela permite que todo mundo participe, né? Isso é bem interessante. Essa experiência musical, ela é possível com qualquer pessoa. E na criança, especialmente, a gente vê muitos fatores de crescimento, né? Como a questão motora, o desenvolvimento motor fino, né? Quando a criança ali aprende a controlar os seus movimentos, o aumento da concentração na criança é uma coisa muito também trabalhada. A criança consegue sentar, estudar. Isso está muito ligado ao prazer, claro. Não mais aquele estudo antigamente, né, que o professor de música dava reguada para o aluno. Ao contrário, agora a gente trabalha buscando o prazer da música, ensinando a criança a ter este prazer em ouvir e em executar a música. Isso é uma grande transformação, né, no ensino musical, percebendo cada indivíduo com as suas características, com as suas possibilidades, onde todo mundo é capaz de vivenciar e experimentar a música e todos os benefícios dela. Então, a evolução da lei, olha, em 1970, eu tinha só 4 anos de idade, vamos descobrir a minha idade. Em 1970, as pessoas cantavam afinadamente. Inclusive, tinha até uma lei, a LDB, em 1971,
na verdade, ela veio acabar com isso, porque ela colocou o ensino das artes ali na escola como as 4 linguagens de arte, educação musical, numa aula só, acabou com essa obrigatoriedade. Então, eu sempre falo aqui, chame um especialista. Eu estou conversando com o professor Emanuel, especialista em música. O ensino da música não pode ficar delegado a uma pessoa que não tem especialidade. Por exemplo, o professor primário. É de fundamental importância o professor primário, mas ele não fez a especialidade em música. Então, aprender música, você deve aprender música como conhecimento. Ele está falando de música aqui como conhecimento, aprender música como conhecimento. E esse cuidado somente um especialista vai ter. Por isso que eu estou chamando a atenção dos nossos governantes para que essa obrigatoriedade dos professores de música nas escolas seja assim, seja cumprida, que as crianças possam ter sim, a música como matéria obrigatória nas escolas, principalmente as crianças. Em 1971, a gente teve a LDB, em 1996, 71 acabou com a obrigatoriedade, e em 1996 veio a nova LBB, mas o que aconteceu? A música voltou a ser importante, mas não falou do especialista. A música tem que estar na escola, mas ela deve ser ministrada por um especialista. Hoje em dia, as pessoas não estão buscando muita graduação em música. Isso caiu um pouco. E aí, o que você acha? Por que isso caiu um pouco? Como é que está a graduação da música hoje em dia? A música é um campo de estudo, né, particular. Né? E existem hoje, para se tornar um professor de música, hoje existe o curso de licenciatura em música. É este curso que forma o professor de música, o professor generalista de música, aquele que tem a capacidade de ensinar os instrumentos, de ensinar a música de uma forma pedagógica, né? Ele é preparado para dar aula de música. Existe o professor especialista nos instrumentos, que são os cursos de bacharelado, onde nós temos aí os professores, os bacharéis em todos os instrumentos. Já o professor, que é este professor que vai na educação primária, que vai na educação fundamental, 1 e 2, é o professor que tem licenciatura em música, não é? Porque ele é preparado para lidar com a criança de uma forma específica, né? Ensinando de forma lúdica, trazendo a música, os elementos musicais, os elementos sonoros e percebendo o aluno, né, com as suas particularidades. Né? Na escola pública a gente tem isso. Hoje eu tenho a oportunidade de ser casado. Né? A minha esposa também é uma professora e é professora de música da prefeitura. Ela está aí? Ela não está aqui para entrar na live conosco, né? Queria dar um tchauzinho aqui para gente. Um tchauzinho aí para a Suelen, minha esposa, deixa um beijo aqui. E a gente compartilha bastante dessa perspectiva, né? E da importância do professor de música no colégio público, não é? Eu vejo e acompanho o trabalho dela e tenho oportunidade, então, de conhecer os benefícios disso. Né, de ver os casos que ela traz, né, os alunos que são beneficiados com isso e como eles crescem como indivíduos. Né? A música não é só para aquele que quer ser cantor ou para aquele que quer ser músico. Os benefícios dela são para a vida, né? Como aprender a se concentrar, como ter o prazer do estudo, aprender que quando ele pratica, ele vai receber ali o benefício do melhoramento. Então, isso tudo são campos que a música ela traz junto consigo. Então, essa especialidade aí, será que qualquer pessoa iria falar? Não. Então, essa capacidade de ouvir também, né? Que as pessoas estão perdendo, né? Que a criança só grita, 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 não se concentra mais na escola. Então, para você pai, para você mãe, que tem essa criança aí que está com dificuldade de se concentrar, olha só como é que é importante. Coloca essa criança numa aula de música para você ver o quanto ela vai melhorar. Então, Emanuel, eu vi o trabalho, sim, da tua esposa aí na escola de música, 2 anos atrás, antes da pandemia, e eu fiquei impressionada porque, assim, não tem
não tem grau de relação com o mais pobre ou mais rico, se é alto ou se é baixo. Eu fiquei olhando a diversidade das pessoas que participaram daquele trabalho que ela fez. Eu fiquei assim admirada com a capacidade das pessoas de absorverem todo aquele movimento, aquele ritmo, aquela harmonia de acordo com a música, e olhando cada um alto, um baixo, um magro, um mais gordinho. E interessante o quanto é verdade que o ritmo, a música, está dentro de nós, né? Isso mesmo. E ela une, né? A música une. A música tem a capacidade, né, de ser tão plural e permitir, então, que todas as pessoas possam se representar através da música, né? Dos instrumentos, do canto coral, da música instrumental, da orquestra. Ali são vários timbres, vários naipes, vários sons, várias pessoas, crianças e adultos, e todos podem fazer música e vivenciar um pouquinho disso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os instrumentos. Você dá aula de quais instrumentos? Eu sou professor de piano, de violão e de canto. Mas assim, a experiência e os dias nos fazem conhecer, né, as famílias de instrumentos. O violão, por exemplo, é um instrumento que carrega consigo outros instrumentos, como a guitarra, o ukulele, o cavaquinho, o banjo. Então a gente termina conhecendo essa série de instrumentos. Já o teclado e o piano são instrumentos também muito próximos, né? Como a escaleta e o acordeon também são instrumentos próximos do piano. Cada um tem uma particularidade, obviamente, uma forma, uma técnica, mas são instrumentos muito próximos. Já o canto é um instrumento também, né, bem diferente. A gente considera o canto um instrumento e as aulas que são ministradas também têm como o corpo físico, né, o seu próprio instrumento. Então, isso que é o canto. A gente aprende a lidar com o nosso corpo e emitir a nossa voz de uma forma apropriada, né? Seria o canto aí. Mas existem várias famílias de instrumentos, instrumentos de sopro, instrumentos de cordas friccionadas, como o violino, o violoncelo, que são outras famílias. Os instrumentos de percussão, que são uma grande família de instrumentos, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a questão do ritmo do samba, que vem com vários instrumentos de percussão, né? Então é uma família bem grande aí, inclusive a bateria é um dos instrumentos, né? Um grupo de instrumentos. Então são várias famílias e que podem ser aprendidas de formas bem variadas também. Não posso deixar de falar do violão, né? O violão é um instrumento brasileiro, é considerado altamente popular no Brasil, apesar de contrariando as normas aí, o violão é um instrumento super difícil, não é considerado um instrumento fácil, mas no Brasil ele é altamente popular. Eu acho que por causa do custo, da facilidade de transporte, o violão caiu na graça do brasileiro e é um dos instrumentos mais procurados, não só na escola de música, mas em geral as pessoas no Brasil têm essa particularidade de gostar de aprender o violão. A partir de quantos anos que uma criança pode começar a estudar música? A partir dos 3 anos de idade. Na verdade, a primeira vivência da música, já existe aulas específicas para isso, com bebês na primeira fase de 1 a 2 anos. E a musicalização ela inicia aos 3 anos de idade, com instrumentos como a flauta, como o piano e o violino. São 3 instrumentos indicados para crianças a partir de 3 anos de idade. Então, a criança muito jovem ela já pode ter essa experiência e esse acesso. E hoje nós podemos ver, né, o aluno particular da escola de música particular, a criança tem muito acesso, né? E a gente precisa aumentar isso, estender isso também para as outras classes, para o aluno de escola pública também poder ter esse acesso, né, na primeira infância, ali onde a música vai realmente penetrar. Existem estudos hoje muito sérios que trazem, por exemplo, os benefícios de músicas como Beethoven e Mozart
na primeira infância, de aumento cognitivo, de melhora de raciocínio. Então, a música ela tem um poder aí muito grande e pode ser melhor utilizada, com certeza. Então, interessante que as escolas públicas, né, está um descaso muito grande em relação a isso, mas as escolas particulares, as pessoas falam assim, poxa, na escola particular meu filho está se dando bem, está indo melhor. Eu vejo que as escolas particulares elas investem mais nessa questão de ter a música fazendo parte do currículo delas. Então, e isso é comprovado cientificamente, que a música ajuda, sim, no aprendizado, porque desenvolve na criança a capacidade de atenção, a capacidade de concentração, a capacidade de ouvir, né? Porque as crianças hoje em dia não se concentram. Então, a escola particular tem investido nisso, é, assim, um diferencial da escola quando investe na música, porque a criança desenvolve assim, essa percepção. E, infelizmente, as nossas escolas públicas, o descaso é muito grande, o professor muito desvalorizado, não há essa preocupação com essa questão de inserir a música no contexto ali da criança, né? Na formação da criança. Então, a educação musical, o que se busca, na verdade, com a educação musical é o silêncio. Eu me lembro que quando eu comecei a cantar nos coros, né? Lá da igreja, da nossa igreja, eu não ficava em silêncio. Eu não tinha essa capacidade de ter silêncio. E na regência, quando o regente falava pausa, é pausa. E nessa pausa que você para ali, você desenvolve esse silêncio que está em vários aspectos, né? E a gente tem que parar, sim, para ouvir. Muito interessante. Então, isso nos faz ouvir melhor, né? Porque a gente quer ouvir, ouvir e ouvir. E hoje em dia as pessoas não param mais para ouvir. E a música ajudaria nisso, né? Então, faz a gente parar para escutar e perceber o outro. Essa capacidade que eu tenho dificuldade de desenvolver, mesmo assim, eu vou voltar para a aula de canto e vou insistir, para eu desenvolvendo essa capacidade de escutar. Eu não tinha essa capacidade de escutar. Quando você me dando aula, eu tocava ali o piano, nas notas, para que eu atingisse aquela nota que você estava pretendendo, eu tinha que escutar. Você não escuta. Escuta primeiro. Eu achava aquele interessante. Meu Deus, eu não consigo escutar. Inclusive, para você ensaiar a música, você falava, ensaia, escuta a música várias vezes. E hoje em dia a gente não tem. A gente não quer escutar ninguém, né? Como é que é essa questão aí? Na escola, como é que você faz isso, Emanuel? Continua com a mesma técnica? A técnica é essa? Culturalmente, nós temos dificuldade de ouvir, né? O barulho do dia a dia, né? O barulho da vida agitada, o barulho da vida adulta, na verdade, nos faz ter dificuldade de ouvir. Quando você aprende a parar e escutar o seu som, escutar o seu corpo, escutar o seu movimento, escutar os sons que estão à sua volta, então você consegue aumentar a sua capacidade de percepção, a sua consciência ela muda a sua consciência de perceber os sons que estão acontecendo e de conseguir entender isso. O professor de música ele desenvolve essa capacidade de estar ali ouvindo, de ouvir o aluno, de ouvir notas muito mínimas, né? Diferenças de frequências muito pequenas, a gente consegue captar. Por isso, por ter esse treinamento de parar e ouvir. Isso é muito importante no nosso dia a dia como indivíduos, né? E nós podemos perder essa capacidade? Eu fiz música 2 anos atrás. Hoje eu sinto que eu estou assim, eu estou precisando voltar. A gente perde essa capacidade de ouvir, de perceber. É aquela velha frase, né? A gente nunca esquece, é igual andar de bicicleta. Mas a gente perde a prática. A gente perde a prática, com certeza. O estresse é um dificultador, não é? O estresse do trabalho, do dia a dia. Também as doenças psicológicas, psicossomáticas, de estar a depressão e outras doenças que a gente sente também que dificultam esse parar, ouvir, essa capacidade de ouvir, e são outros aspectos também que a música agrega, né? Eu percebo hoje nos nossos
alunos em geral, os adultos, os adolescentes e até nas crianças, são pessoas que precisam da música como terapia. A música não vem só ensinar, né? Ela vem tratar também. O poder curativo da música é muito grande. Então, as pessoas que param, que conseguem ter um tempo para ouvir boa música, para praticar boa música, com certeza a gente tem muitos casos, e a gente vê isso no dia a dia, né? De melhorar a questão particular, né? Diminuir o estresse, de ter uma vida mais tranquila, mais positiva. A música, ela está muito ligada a isso. Então, essa questão da escuta, a escola, a escola, a música. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a questão da respiração. Pessoas que têm asma, pessoas que têm bronquite, pessoas que são ansiosas, pessoas que têm, sabe, que é muito agitada, que eu me lembro que isso melhorou um pouquinho em si, a questão da respiração, a questão da postura, né? Eu tinha uma postura muito assim curvada, aquela postura de insegurança, do encarar também, você sempre falava, não pode ter vergonha, e as pessoas têm muita vergonha de cantar, de ouvir a sua própria voz. Queria que você falasse um pouquinho disso, da postura, da questão da respiração. O músico, ele aprende, né? E não só o músico cantor, mas o músico instrumentista, a importância do respirar bem, né? Quando a gente faz especificamente uma aula de canto, a primeira coisa que a gente preocupa, que a gente ensina, é respirar. É entender a sua respiração, né? A inspiração, o valor deste ar, a quantidade de ar. Nós respiramos muito mal no nosso dia a dia. E quando a gente aprende a lidar com isso, a gente aumenta a capacidade respiratória. É muito legal isso, né? A percepção de como você pode respirar. E o respirar bem está ligado aí à questão da tranquilidade, né? Da melhora de saúde, do quadro geral da sua saúde. Nós respiramos muito mal e por isso falamos tão mal, cantamos tão mal e às vezes temos dificuldade de tocar até, porque não conseguimos entender a nossa pulsação, a pulsação rítmica. E um detalhe muito interessante, né? Que vários testes já foram feitos e a música, ela faz com que o coração, os batimentos cardíacos da gente, após 30, 40 segundos ouvindo uma música, eles vão na mesma frequência da música que a gente está ouvindo. Olha que interessante, olha que poder que isso tem. Então, quando a gente consegue respirar, entender e ouvir uma música, não é? Porque não é só ouvir a gente ouve tudo. Quando a gente escuta, você passa a perceber os detalhes. Não é? Eu estou aqui conversando com você, eu estou percebendo que lá fora tem um barulho. Mas esse, para mim, está sendo só um barulho. Agora, quando a gente está num ambiente, você presta atenção nos detalhes, você aumenta esse nível de consciência. E a respiração ajuda muito nisso. A respiração é o que faz você se concentrar, aumenta o nível de concentração, de consciência corporal. Isso tudo são benefícios adquiridos aí no estudo da música, né? Geralmente, se a pessoa for fazer aula e você perceber que a pessoa está com vergonha de falar, de cantar, ela faz aula individual, ela faz aula... Eu acho que em grupo seria pior, né? Como é que você indicaria a pessoa? Faria em grupo, faria individual? No início, o estudo individual, aluno e professor, é muito importante. E a gente, enquanto professor, a gente traz a nossa experiência, né? Eu também sou tímido, apesar dos alunos falarem que não parece. Sim, eu sou tímido e também tenho vergonha de me apresentar. Mas a gente aprende a lidar com isso. E uma fase muito importante disso é a fase do adolescente e do jovem, né? Aquele adolescente ali entre 12 e 16 anos, é uma fase que ele precisa aprender a lidar consigo mesmo, com o seu corpo, com a sua voz. Então, traz muitos benefícios o estudo da música, a oportunidade de se apresentar, a oportunidade de lidar com outros jovens, de tocar junto, de perceber as semelhanças, as dificuldades.
Isso melhora muito essa questão da timidez, da vergonha, do estar, do aprender até a voz, né? Aprender a se ouvir, a ter a forma de falar, de se apresentar. Isso a gente nota bastante. A primeira aula é muito difícil, com o professor de canto principalmente. A gente aprende a lidar com esse aluno tímido e envergonhado, mas com o tempo a gente vai ali quebrando essas barreiras e vendo a evolução do aluno, o que nos deixa muito felizes, né, de perceber o tanto que eles melhoram e aprendem a lidar com essa questão pessoal da timidez e da vergonha. Olha que ajuda interessante, né? Vencer a timidez, vencer a vergonha através da música. E você está colocando uma coisa aí que eu já havia falado. A música como conhecimento. A música como autoconhecimento. Porque você fazendo a música, você também vai se conhecendo. Você vai conhecendo o teu ritmo, as batidas do teu coração. Você vai vendo o quanto a tua postura está incorreta para que você possa cantar. Outra coisa interessante que eu queria te perguntar. A procura é mais como instrumento. No Brasil, o violão é campeão disparado, assim, porque as pessoas têm a vontade de aprender o violão desde muito novas, né? Então, assim, aparecem alunos de criança a adultos. Eu tenho alunos acima dos 70 anos aprendendo violão que nunca fizeram música na vida. E é muito prazeroso poder contribuir com este aprendizado, né? Já na terceira idade. É muito legal, muito prazeroso mesmo ter este contato com os alunos. Então, o violão no Brasil é o primeiro instrumento. Depois, nós temos o piano e o canto. São os dois instrumentos mais procurados. Qual é o último que eu escutei? O piano e o? Canto. O canto. O canto é bastante procurado também, porque o canto está muito ligado a essas questões particulares, né? O canto é muito legal para a pessoa se conhecer. O curso de canto é um curso que faz a pessoa se conhecer. Ela vai aprender a respirar, ela vai aprender a ouvir a própria voz, ela vai aprender a controlar as emoções para colocar aquilo na música. Então é um curso que agrega muito no autoconhecimento. E aí você tem algum aluno que você tenha acompanhado e você viu esse crescimento no aluno? Um aluno que chegou para você assim, com a postura ruim, com a respiração ruim, e você acompanhou e a pessoa desenvolveu. É muito legal. A gente percebe isso no dia a dia do aluno. Nós temos muitos casos, eu gosto muito de contar um de uma aluna que ela não contou para ninguém que estava fazendo aula de canto, e ela cantava na igreja, e no dia que ela foi cantar, alguém chegou para ela e falou assim: meu Deus, sua voz está tão diferente, o que você está fazendo? Aí ela riu e falou: está funcionando. Porque as pessoas percebem no dia a dia, né, a mudança da postura, quando você começa a gostar da sua própria voz. Quantas pessoas não gostam da própria voz? Se eu fizer essa pergunta, vai ser quase unânime. A gente tem a dificuldade de gostar da própria voz. Quando a gente grava um áudio no WhatsApp e manda e depois vai ouvir, a gente fala: não, essa voz não é minha, não. Que é isso? Não quero nem ouvir isso aí. A gente tem dificuldade. Isso está muito ligado à autoestima, à percepção. Então, são coisas que também são trabalhadas na aula de canto, né? O autoconhecimento, a forma da voz, o como retirar a voz de dentro da presa e colocar essa voz para fora com controle, ou então aquelas pessoas que têm uma voz muito potente, muito forte e precisam aprender, né, a lidar mais com a calma, com a tranquilidade. Outra coisa interessante também, você falou uma coisa muito interessante. Eu, no início, quando comecei a cantar, eu ficava tentando imitar a voz das pessoas. E você falou assim: Norli, é a sua voz. E aconteceu exatamente isso, eu não gostava da minha voz. E há uma diferença entre a voz falada e a voz cantada. Então, não é para imitar a voz das pessoas, você trabalha a própria voz da pessoa, do aluno, né? Não é para tentar imitar, né? Não dá certo. Não, cada pessoa tem a sua voz. E isso é marcado pelo timbre. O timbre é individual. Não adianta eu fingir o meu timbre. Eu tenho um timbre, eu tenho uma voz e você tem a sua.
O que a gente tem que aprender é lidar com essa voz, é controlar a nossa própria voz. Todo mundo tem uma voz, e todas as vozes são bonitas e merecem ser ouvidas. Então a gente aprende no canto a trabalhar as características particulares de cada pessoa. Todas as vozes podem ser valorizadas, treinadas e desenvolvidas. E por isso existe o coral, que agrega todas as vozes, né? Do mais grave, daquele homem que tem a voz mais grave, até a mulher que tem a voz mais aguda e mais fina. Todas as vozes são contempladas quando a gente fala de um canto conjunto. Então, eu estou falando nessa questão da idade, porque tem as vozes que são específicas das mulheres e as vozes que são específicas dos homens. Para você que está me assistindo e não sabe nada de música, o professor vai falar aqui quais são as vozes dos homens e quais são as vozes, geralmente, das mulheres. Mas alguma criança tem como saber essas vozes desde criancinha já? A criança ela tem uma voz única, ela tem um timbre agudo. A criança ela nasce com o mesmo padrão vocal. Isso vai diferenciar somente na adolescência, onde o homem passa a ter um engrossamento das pregas vocais e passa a ter a voz ali mais grave que a voz da mulher. Mas a criança ela tem a voz igual, meninos e meninas. Então, quando se tem um canto coral infantil, todas as crianças elas cantam em uníssono, numa voz só. E aí é claro que existem diferenças de timbres, mas essa diferença é muito menor do que na idade adulta, quando realmente se diferencia bastante as vozes femininas das vozes masculinas. E quais são as vozes femininas? Que eu pedi para você falar. Feminino, o Instituto Lattes, isso, ele divide as vozes femininas entre sopranos, que são as mais agudas, primeiro e segundo, depois as mesos e as contraltos, que são as vozes femininas mais graves. Já os homens, nós temos os tenores, que são as vozes masculinas mais agudas, e embaixo temos os barítonos e os baixos, que são as vozes masculinas mais graves. Mas não é muito raro que uma mulher tenha um timbre mais masculino e que um homem tenha um timbre mais feminino. Isso é fácil também de achar. A gente, eu como professor, eu vivo encontrando. Tem algumas alunas com timbres muito graves e tem alguns alunos com timbre mais agudo. Isso também é facilmente encontrado aí, essas diferenças de timbres. Mas, na teoria clássica, as mulheres são sopranos e contraltos e os homens tenores e baixos. Então, eu estou lembrando aqui da água, que eu sempre bebi água, você falou, beba água. Essa questão de cantar muito, o cantar errado, ou seja, não cantar com o que você tem que cantar, né? Porque tem uma diferença da voz falada, da voz cantada. Pode acontecer alguma coisa nas suas cordas vocais se você cantar de maneira errada? Por isso a importância de fazer aula de música com um especialista. O que pode acontecer com as suas cordas vocais? A gente aprende a cantar da forma correta, sem danificar as nossas pregas vocais, né? E isso vai acontecer não só com quem canta muito, como com quem fala muito, né? Muitas profissões, inclusive a de professor que nós estamos tanto comentando aqui, são profissões que utilizam muito a voz. E essas pessoas, elas aprendem a como projetar a voz sem danificar as pregas vocais, sem travar. O uso indevido da voz causa problemas a longo prazo, com certeza, desde fissuras até calos nas pregas vocais e problemas aí que têm que ser tratados até com certa dificuldade. Então, é uma coisa que a gente deve observar. A água, ela é maravilhosa, ela deve ser utilizada o tempo todo durante o canto e da fala para manter as pregas vocais hidratadas, né, umidificadas e não permitir que elas fiquem ali secas pela passagem constante do ar. E volume, forma de cantar, força adequada, onde colocar essa força, são todas coisas, pontos que a gente aprende no estudo do canto. Eu queria que você dissesse, Emanuel, por que você escolheu a música? Você teve alguma experiência na escola? Foram seus pais? Foi através da igreja, através de uma profissão? Por que você escolheu a música?
Eu tive contato com a música muito cedo, muito jovem, e a minha primeira inspiração foi minha irmã mais velha, que aprendeu violão quando tinha 8 anos e eu tinha 5 anos de idade. Então eu aprendi o meu primeiro instrumento muito cedo. E isso, assim, mudou a minha vida literalmente, né? Porque no primeiro momento a música era algo secundário, e depois foi tomando forma, foi tomando gosto pela música, o estudo do piano, do canto, da regência, até chegar a ser a profissão, né? Me profissionalizei nisso, mas começou muito cedo, muito jovem, tive a oportunidade de ser criado numa igreja onde a música também fazia muito parte. Então eu tive esse contato musical muito intenso quando criança. Isso aí foi desenvolvendo toda a minha personalidade, eu falo que está atrelada ao universo musical. Você fez a escola de música, a formação no Rio de Janeiro, né? Não, a formação musical no Espírito Santo. Toda foi feita no Espírito Santo, sim. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu já vim estudar minha segunda graduação, que é administração. Hoje eu continuo no estudo da administração, hoje eu estou fazendo um mestrado dentro desse campo específico que é o marketing, aprendendo a lidar com isso também. Mas a música faz parte da minha vivência e do meu estudo desde muito jovem, né? Com 6 anos eu já tocava na igreja, e aí foi a vida toda. Com um pouco mais de 10, 11 anos eu já ensinava os meus primeiros alunos, mesmo não sendo uma coisa profissional, eu já tinha essa experiência. E essa experiência desses longos anos eu transmito aos meus alunos, né? Com essa sensibilidade que a gente vai desenvolvendo com a experiência musical e com a experiência pedagógica musical, né, do ensino da música. Então você acha que se você não tivesse a música na sua vida, você não seria a pessoa que você é hoje, né? Certamente não. Bastante na sua personalidade, na sua formação, na sua saúde emocional. Você afirma isso, então, que você é a pessoa que é hoje, calma, né? A pessoa tranquila, a pessoa que sabe ouvir, a pessoa que sabe ensinar, por conta da educação musical. Agora, me fale dos seus filhos. Eles tocam alguma coisa? Sim, desde muito jovens. E a gente aqui em casa tenta não forçar, porque eles já são hiperestimulados, né, musicalmente. Porque eu e minha esposa, ambos músicos, ambos professores de música, os dois já nasceram dentro da escola de música. Então, o mais velho, Lucas, de 9 anos, toca bateria e piano. E a mais nova, a Celina, de 4 anos, já está tocando piano também. Que conselho você daria para aquela pessoa que acredita que nunca irá cantar? Quer cantar, mas acha que nunca irá cantar, como eu fui. Experimentem a aula de canto, vale muito a pena. Você muda essa sua perspectiva e muda também a forma como você lida com a sua voz. O aluno de canto, ele desenvolve esse gosto pela própria voz. Isso é muito legal, porque isso também mexe com a personalidade. Quando você passa a gostar da sua voz, você aumenta a sua autoestima, você aumenta a sua capacidade de se comunicar. Isso é muito importante, né? Num mundo onde a comunicação passa a ser muito virtual, muito escrita, você manda um emoji ou uma figurinha, a gente muitas vezes perde a capacidade da comunicação direta, né? De falar, de ouvir e de transmitir o seu pensamento através da fala. Então, os adolescentes também e as crianças têm essa dificuldade hoje. Elas são hiperestimuladas ali na internet, ouvem bastante, mas ouvem muitas coisas num curto espaço de tempo e perdem essa capacidade de concentração. Quando chegam na adolescência e precisam dar a voz, né, a sua própria personalidade ali na escola, no primeiro trabalho, como jovem, na faculdade, no primeiro emprego, aí notam a dificuldade que é esse domínio da própria voz. Então, mãe que está com a criança em casa com a síndrome do pensamento acelerado, né, com o uso de celular e várias informações, crianças que estão gritando, não sabem
porque coloca para fazer aula de música, para desenvolver a percepção, a concentração. Aonde que fica a sua escola, Emanuel, hoje? Hoje nós temos 2 unidades aqui funcionando, uma em Campo Grande, fica em Uaíba. Para quem conhece aqui o bairro Campo Grande, a gente está bem no centro de Uaíba, na praça principal, e nós inauguramos em setembro passado agora uma unidade no Recreio dos Bandeirantes, que fica também no centro comercial do Recreio, ali na Avenida Pedro Moura, na número 35, na sala 205. Então a gente tem essas 2 unidades em funcionamento, e quem quiser nos encontrar aí com Music _ Escola de Música, você nos encontra nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e vai conseguir aí os nossos contatos e falar diretamente conosco. Eu ia te pedir para deixar exatamente aí a fonte do contato. A gente já está terminando aí com quase 1 hora de live, 50 minutos. Eu quero agradecer ao professor Emanuel, técnico, professor de música, e a você que participou aqui também. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui, escrito aqui, que a gente tenta aí tirar a sua dúvida. Muito obrigada, professora Emanuel. Muito obrigada a você que participou. Vou pedir para que você compartilhe essa live, para que você indique, sim, a criança para fazer música, o adulto que tem vergonha, o adulto que tem problema para se expressar e quer cantar. Ele deixou bem claro aqui que você pode vencer isso. Muito obrigada, professor. Vou estar encerrando aqui a nossa live, tá? Obrigada, boa noite. Até mais.